Doutor, tenho medidas protetivas, mas não tenho quem intermedie as visitas com os meus filhos. Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkowski. No vídeo de hoje abordo esse comportamento, essa situação recorrente no universo das medidas protetivas e na Lei Maria da Penha, que é a aplicação das medidas protetivas e a dificuldade que o homem tem de realizar as visitações com seus filhos. Isso acontece muito e é muito frequente, é objeto do nosso vídeo de hoje. Então, geralmente as medidas protetivas, elas são concedidas para preservar e proteger a vítima. Geralmente elas não se estendem aos filhos, à prole, perfeito? Então isso é uma questão muito recorrente. Medidas protetivas voltadas, aplicadas em favor da prole é mais difícil de acontecer, perfeito? Pois bem, isso não significa, todavia, que havendo medidas protetivas, embora elas sejam aplicadas em favor da vítima, da mulher que está em vulnerabilidade, em risco, isso não significa que a convivência dos filhos será harmônica. É óbvio que uma medida protetiva contra a vítima, né, em benefício dela, que impede o homem de se aproximar da vítima, e esse casal tem filhos menores que geralmente ficam sob a guarda provisória da mãe, da mulher, que tem as medidas protetivas a seu favor, isso claramente dificulta a convivência dos filhos, porque o homem que é intimado de medidas protetivas e se aproxima do filho, que geralmente está ao lado, acompanhado da genitora, da mãe, isso pode caracterizar uma espécie de descumprimento da medida protetiva, um descumprimento anômalo, porque não há como se aproximar da criança sem se aproximar da vítima, uma vez que a vítima está na guarda provisória da criança. Então, como que fica? A situação ainda se agrava quando o homem não tem uma pessoa, um terceiro, que vai fazer essa ponte entre ele e a criança. Então muitas pessoas não contam com familiares, com amigos que vão fazer essa intermediação, que vão retirar a criança e vão devolvê-la. Como que fica essa situação? Então veja que o juízo da protetiva, ele concede a proteção, impõe uma série de restrições contra o homem e que muitas vezes vão afetar, sem sombra de dúvida, a convivência com os filhos. Quem diz que as protetivas não afetam o convívio com as crianças, não sabe o que está falando, não atua nessa área. Então, veja, uma decisão que impede o homem de se aproximar da vítima, de entrar em contato com ela, e tem uma criança menor no meio, como que o homem vai poder exercitar a paternidade na sua forma plena? E aí é muito simples escrever que, olha, as medidas protetivas não afetam o direito de convivência. Lógico que afeta. Quem diz isso não conhece o outro lado. Só conhece aquela instrução manualesca que existe nos livros e que são completamente dissociadas da realidade. É óbvio que uma medida protetiva afeta a convivência, restringe, porque muitas vezes a vítima e o seu filho convivem juntos. E como que o homem vai exercitar essa convivência, essas visitas? Sobretudo quando o homem não tem um terceiro que faz essa ponte. É óbvio que a medida protetiva é um meio de exclusão do homem com relação aos seus filhos. A medida protetiva tem efeitos, inclusive na vida dos filhos, que acabam tendo a dificuldade de visitar, de conviver com os seus pais. E aquele ou aquela que diz que não afeta, que as protetivas só são mecanismos de proteção, não sabem o que estão falando, só sabem uma parcela da realidade, não sabem os efeitos colaterais e os efeitos deletérios que uma medida protetiva solicitada de forma irresponsável e muitas vezes criminosas, porque muitas vezes as protetivas são objetos aí de fatos construídos,
de narrativas montadas e articuladas, porque elas são facilmente aplicadas. E como elas são facilmente aplicadas, há uma tendência de se obter medidas protetivas construídas e que afetam aí a convivência. Nesse caso, você, homem, que tem medidas protetivas, além da defesa nas medidas protetivas, que é importantíssimo, você precisa tomar providências na área de família, ingressar automaticamente com uma ação de regulamentação de visitas para que o juiz da família estabeleça, fixe o período de convivência. O juiz da protetiva só cuida da proteção. Não adianta chegar com uma petição pedindo para o juiz da protetiva regulamentar visitas. O juiz da protetiva não é competente para isso, a menos que a criança esteja em risco, aí a protetiva vai ser alcançada e estendida para a prole, para os filhos. Fora isso, o homem intimado deve se defender imediatamente no âmbito das protetivas e imediatamente ingressar com uma ação de regulamentação de visitas no juízo competente, que é o juízo da família. Feito isso, você não vai ficar refém da manipulação ou das restrições que muitas vítimas acabam tendo medidas protetivas e impedindo ainda mais esse convívio. Então você que foi intimado tem que se defender nas medidas protetivas e também ingressar com uma ação de regulamentação de visitas, perfeito? Então, se esse vídeo fez sentido para você, dê o seu like, compartilhe ele, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para a gente continuar divulgando conteúdo de qualidade e conteúdo democrático, perfeito? E lembrem-se, não se esqueçam, respeitem as mulheres.